Olá, boa noite. Boa noite. Para você que se interessa aí nesse título hoje de dor crônica, sinais, sintomas crônicos, né? O que são sinais, sintomas crônicos? Então a gente vai falar hoje disso e no final aí dessa live de bônus, boa noite para você. Aí, Reginaldo, Sinop. É isso aí, Carla. Olá aí, Marisa de Maringá. É isso aí, hoje uma live especial aqui. Vou deixar vocês se perguntarem, né? Qual a sua dor crônica? Exatamente isso, né? Nós vamos falar hoje sobre uma questão que está ligada à nossa capacidade de olhar esse corpo, né? De se conectar com a dor. Eu estava estudando hoje algumas coisas para falar sobre a dor, mas boa noite. E então a ideia é vocês me conduzir, você me ensinar, te ensinar as coisas que eu sei sobre dor. E a dor crônica, ela tá ligada à neurologia, né? A gente sabe que a dor crônica e a neurologia, ela tá conectada. Então, quem hoje é o médico mais indicado para cuidar disso, né? O neurologista, que ele vai estar correlacionando as suas dores a diversos aspectos, né? Que uma pessoa que possui dor crônica tem. Uma pessoa que possui dor crônica, para um especialista, ele tem ali as características específicas, né? Então a gente vai falando sobre isso hoje. Eu também estou aqui munido de alguns papéis para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Meus alunos da mentoria, eles também estudam a dor crônica a partir do 8º módulo, né? Porque a dor também pode ajudar você a observar a sua vida, né? Então, eu diria que alguns estudos da medicina fazem a gente olhar que a dor nos limita de muitas coisas, a dor impede que eu faça determinadas questões. Mas o que você pensa sobre o que as coisas impedem nosso corpo, né? Amado mestre Rafael, então eu falo assim, né? Eu diria que não é a dor que impede, mas as coisas que nós vamos deixando para trás vão deixando o nosso sistema nervoso mais doente, mais, digamos assim, debilitado. Eu vou tentar usar umas linguagens assim bem próprias, bem do dia a dia, né? Então, quem já teve, por exemplo, oi Fer, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem já teve espirro por muito tempo, quem já teve aí dor de barriga por muito tempo, né? Dor crônica, para você entender, é uma dor, é um problema que geralmente passa de 3 meses, tá? Então, uma dor é classificada pela Organização Mundial de Saúde como algo que passa aí de 3 meses e que te incomoda realmente, né? A dor crônica, em algumas pessoas, ela pode realmente levar inclusive ao suicídio, né? A gente vê que alguns casos, alguns tipos de dores levam pessoas aí realmente a querer não sentir mais a dor, né? E o que são sinais e sintomas crônicos então, né? A gente vai poder olhar assim, né? Para essa primeira questão, o que são sinais? Né? E o que são eles sendo crônicos na nossa vida? E o que são sintomas e o que são eles sendo crônicos na nossa vida? Né? Então, eu diria que o corpo, a todo momento, ele está dando sinais e gerando sintomas, né? O corpo, ele fala conosco, assim como eu falo no Ouça Seu Corpo. Então, ele está sempre gerando mudanças aqui dentro, né? E qual é o objetivo, por exemplo, do nosso corpo gerar mais reações no coração, ou em alguns momentos ele gerar mais reações no fígado, né? Em alguns momentos a gente reter mais líquido, né?
você vai ver que existem vários sinais que mostram assim que o teu corpo ele está trabalhando de um jeito diferente, né? Se você está me acompanhando, você vai ver que tem muitos sinais que são recorrentes em algumas pessoas, e eu não diria que eles são crônicos por mal, né? Então, se você acompanhar o raciocínio hoje dessa live até o final, você vai perceber assim que sinal e sintoma, eles são crônicos porque eles estão aí para nos auxiliar a olhar esse algo a mais, né? Então, algumas pessoas que entraram na mentoria, algumas pessoas que já vêm conversando comigo e no próprio consultório, eu venho consultando e trabalhando com pessoas que possuem dores crônicas, isso há mais de 9 anos, né? Desde quando eu comecei a realmente olhar a dor crônica e o problema crônico com o olhar da medicina germânica, né? E depois que eu comecei a estudar reabilitação neuromeninge, eu comecei então a entender algumas questões que o próprio corpo precisa para melhorar as dores, né? Lógico que existe um componente físico para a dor crônica acontecer, como a mudança fisiológica e anatômica do corpo, né? Eu diria então que um corpo, quando ele está modificado estruturalmente, ele tem sim capacidade, ele vai gerar sim mais estresse físico aí dentro, né? Então, nosso colega Tiago, que passou aí osteopata também, vai entender disso, o Rafael também, e nós vamos ver que o corpo ele sim, ele tem limitações. Essas limitações elas impedem realmente o bom fluxo, digamos, do nosso corpo, o fluxo de sangue, o fluxo de linfa, o fluxo, digamos, das estruturas que se conectam dentro do nosso corpo. Então, a própria osteopatia e algumas técnicas de terapia manual, elas vão olhar o quê? Elas vão buscar o amolecimento desse corpo para gerar um bom fluxo no corpo. Então, um corpo mais rígido é um corpo que tem sinais e sintomas presentes e com mais intensidade, né? E esses sinais e sintomas crônicos são presentes. Mas o bônus e o que eu quero contar hoje para você são sinais e sintomas que são recorrentes e são distúrbios do sistema neurovegetativo, né? E são aí, eu falo assim, sinais e sintomas muito corriqueiros e até engraçados. Então, essa live, eu estou fazendo em um horário aqui porque eu vou buscar exemplos aqui para vocês que até às vezes são impróprios, mas são exemplos tão íntimos e tão impróprios que nos ajudam a entender melhor o ser humano, né? Eu diria assim que é quando a gente começa a analisar, por exemplo, as reações fisiológicas do nosso intestino, as reações fisiológicas do nosso estômago, né, através do arroto ou do número do pum aí embaixo, né, quando a gente tem reações fisiológicas na nossa sexualidade, né, a gente tem reações fisiológicas quando encontra uma pessoa, quando faz a despedida de uma pessoa, né? Quando se separa, quando briga, quando um casal ele tem problema. Então, se a gente analisar dentro de uma situação, um fato, está acontecendo algo no nosso corpo a todo momento, né? E existe um sentido biológico para que ocorra as reações fisiológicas da maneira que elas ocorrem. Então, uma célula, ela tem a sua função dentro do corpo, né? E essa aula ela não vai ficar por muito tempo aí, eu vou deixar ela por 24 horas para que você entre assista depois, se não está dando agora, mas para você pegar o raciocínio para as próximas, ou entre no grupo especial onde a gente vai conseguir passar os links dessas lives lá no canal do YouTube também, que daí vai estar lá para o pessoal. Mas para você que está chegando e conhecendo e está acompanhando aí, eu vou soltar hoje algumas questões bem importantes para você que gosta de estudar dor crônica e que tem percebido isso na própria vida, né? Então, as dores e os sinais crônicos que mais incomodam, por exemplo, as pessoas são as lombalgias, né? As lombalgias hoje estão presentes em dores terríveis que levam pessoas, por exemplo, a suicídio, né?
Tem outras dores que são as artrites reumatoides. As artrites, elas estão presentes em muitas pessoas também, e elas estão associadas a essas piores dores do ser humano, que para alguns neurologistas as piores dores são aquelas que levam uma pessoa a cometer o suicídio. E por isso eu estou falando aqui do suicídio e falei disso no início, né? Quantas vezes a gente olha para o menos, olha para a desistência de algumas coisas, entra num estado de depressão, pensamentos ligados ao passado, e isso ou o contrário, que é a ansiedade, o pensamento mais ligado ao futuro, né? Wesley também, que lida com seres humanos, entende que a gente às vezes passa por situações onde sim, a nossa mente está conectada ao passado, ao futuro, né? E o que essas questões têm a ver com sinais e sintomas crônicos, com dores crônicas, né? O que isso tem a ver com a gente, né? Eu venho percebendo assim que dor crônica é apenas uma percepção individual para que a gente possa ter um start. Se analisarmos a dor num contexto neurológico, por que serve a dor quando você toca no fogo e se queima, né? Por que serve a dor quando você cai um tombo e rala o joelho, né? Então você vai começando desde criança a aprender que aquilo que gera dor é perigoso, né? Então cada ser humano tem uma percepção de dor para se defender do mundo. Mas existe pessoas que, quando percebem a dor, podem, por algum motivo, e não são todas as pessoas, tá, gente? Então isso é bem interessante também, não é para todos, mas algumas pessoas se identificam com a dor e percebem que a dor ela pode ser benéfica, porque com a dor, desde criança, a criança pode ir percebendo que quando ela fica doente, ela tem mais atenção, por exemplo, em casa. Então entende que quando essa criança ela fica adulta, ela também pode tentar buscar na demonstração da dor apoio. Uma pessoa ela pode tentar buscar apoio quando ela está demonstrando dor. E muitas vezes ela consegue apoio, né, dentro de um contexto hoje social. A gente sim tem empatia, sim tem pessoas com compaixão, né? Mas o que acontece quando a gente apoia uma pessoa com dores? O que acontece quando a gente apoia uma pessoa que continua insistindo na mesma dieta, no mesmo tipo de exercício físico, uma pessoa que anda insistindo no mesmo relacionamento, insistindo nos mesmos hábitos, né? Então não muda, não acontece nada, né? Então a gente sabe que essa transformação pessoal ela está associada a essas dores crônicas, né? Essa não transformação, né, ela está associada a dores crônicas. Então é o seguinte, o que a gente hoje vai enumerar aqui, né? A gente vai tentar buscar esse entendimento de que a dor ela está associada a uma tríade. Então, se eu colocar aqui, o ser humano ele um triângulo. Então esse triângulo aqui é só para a gente mostrar aqui assim que é comum sentirmos dor, né? Qual a sua dor crônica? O que você sente que está incomodando você? Né? Eu diria que sentir a dor não é para poucos, né? Tem pessoas que não sentem dor, elas não percebem e não sentem o sofrimento que elas estão vivendo. E isso é quase que sem julgamento, mas é quase que sadomasoquismo, né? Sem julgamento. Sentir dor pode gerar prazer. Então, falar de dor é algo bem complexo, porque a dor é subjetiva. Por isso existe a escala visual analógica, onde você de 1 a 10 descreve a sua dor. E para alguns neurologistas,
dor crônica pode estar associada então a diversos fatores, né? As dores lombares, são, digamos, dores bem comuns que levam então, como eu estou falando, a problemas. Há dores reumáticas, como artrites, depois a fibromialgia, depois a gente vai ver que vem dores ligadas às dores de cabeça. E por fim, a gente vê aí as dores ligadas a situações realmente emocionais, né? Dores que nós não vemos, dores ligadas aos sofrimentos mais ligados à mente, né? Isso, lógico, eu estou falando num contexto bem pessoal, bem do que eu vejo assim no consultório. Trabalho com dor e assim a gente quer ajudar algumas pessoas, né, que estão com dores crônicas, mas nem sempre a pessoa está preparada para olhar aquela dor que ela está tendo, né? Então eu falo, quando ela quer olhar, eu falo que toda reação está associada à psique dentro de uma tríade da medicina germânica. E a outra tríade é o cérebro, outra ponta. Então a gente tem lá na outra ponta um cérebro que ele está comandando todo o corpo, e nós sabemos que se você souber treinar não sentir dor, você consegue cada vez não sentir mais dor. Focar realmente no corpo, e é possível com meditação, por exemplo, mindfulness, né? Só que se você lá desde criança sabe utilizar a dor, você vai começar a perceber a dor. Entende? Que é esse o raciocínio que a gente começa a perceber, que são pesquisas que inclusive a neurologia conhece. Então, se você tem um cérebro condicionado a perceber a dor desde criança, ou desde quando você começa a perceber a dor no seu corpo, tem pessoas que, por exemplo, não sentiam dor e vão falar assim: nossa, eu só comecei a perceber dor no corpo depois dos 20 e poucos anos de idade, né? Então, a nossa percepção é subjetiva e nós vamos aprendendo, nos condicionando a sentir ela ou não. Tem pessoas e famílias com crenças que fazem a gente não sentir dor, não poder demonstrar dor. Recentemente eu tive uma cliente que ela trouxe a filha com 15 anos para tratar as dores dela, e dentro desse sistema familiar a gente vê que a família não permite que mulheres sintam dores. Mas essa filha de 15 anos que tem dores neuropáticas, fibromiálgicas, existe dores dérmicas, né? A gente chama de dermátomos na osteopatia, né? Muitos dermátomos na osteopatia, né? Dores realmente referidas em várias camadas do corpo. Então a gente vê que uma criança que começa a desenvolver isso depois da sua ovulação, né? Depois que essa menina começou a ovular, ela começou a desenvolver dores. Depois que essa menina virou mulher, ela se transformou uma herdeira de dores e começou a demonstrar isso para sua mãe, para sua família, né? E mudar seus comportamentos pessoais, né? Seus gostos musicais, suas roupas. Então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo, entende? Então muita coisa está conectada. Eu estou dando aqui só um exemplo de uma pessoa que tem dor, que começou a demonstrar dor, que é essa minha cliente de 15 anos, né? Então na primeira sessão a gente realmente trabalha algumas coisas físicas para devolver o fluxo da livre circulação, melhorar a livre circulação, e sim manipulando a artéria, manipulando a parte linfática do corpo, as vísceras, né? Liberando algumas tensões cervicais, torácicas, né? Isso com técnicas miofaciais. Porém, a gente começa a ver que se a percepção do ser humano ela está, ou seja, se a psique aqui, né, ela está ligada ao mesmo estresse sempre, o corpo humano, muito bem aqui, o corpo humano
ele não desliga. Então isso é uma tríade, gente. Quando nós temos processos então de inflamação, como um torcicolo, como um espirro, uma sequência de espirros, uma rinite alérgica que dura 2, 3 dias ou um dia, quando nós temos cólicas, quando nós temos uma diarreia de um dia, uma cãibra, quando nós temos uma tosse, uma irritação, fibrilações musculares, né? Quando nós temos aquele dia que surgiu um sinal, um sintoma, gente. Isso é o nosso sistema nervoso autônomo trabalhando normalmente. A vida vem, a vida precisa de um estímulo, ela chega com pressão, o corpo recebe pelos nossos sentidos, visão, audição, você está vivendo ali com tudo, com todos os seus sensores, você recebe essa pancada de informação e tem uma resposta, né? Então isso é comum e o corpo vai reagir. Então é comum que você tenha sinais e sintomas de reações, ações e reações, espirros, como eu estou falando, coceiras, arrepios no pelo, secreções que começam a surgir, por exemplo, no ouvido, quando você tem secreções nasais, quando você saliva mais, saliva menos. Valeu aí, seu Gabriel. Então isso é o sistema nervoso autônomo reagindo, porque ele reage à sobrevivência, entende? Mudou o clima hoje aqui em Cuiabá, puxa, já mudou aqui, todo o meu processo fisiológico está mudando. E tem pessoas que vão gostar mais do frio, outras menos. Por quê? Porque o processo fisiológico muda, é diferente em cada pessoa, e isso pode ativar memórias e uma pessoa não gostar do frio, não porque ela não gosta do frio, mas aquele frio ativa uma memória fisiológica, metabólica, que faz ele recordar de raiva, faz ele recordar de fatos já memorizados anteriormente no sistema nervoso, no cérebro, na memória genética, na memória que está de algo maior, né? Então, boa noite para quem está aí. Então a gente vai entender assim que a cronicidade, né, das dores, por que essa palavra crônico, né? Porque ela passa então pela cronicidade, ela passa a ter uma duração maior, né? Então tem dores tão intensas, mas elas às vezes duram segundos, como dores cardíacas, dores da bexiga, né? Dores vesicais, das válvulas cárdia, válvula pilórica, né? Tem dores estomacais, que quando eu falo em válvula cárdia, pilórica, são válvulas estomacais, né? Que doem aí, que você fala que está com dor na boca do estômago. São coisas que passam, né? São sinais e sintomas fisiológicos normais. Porém, a gente vai aprender no Ouça Seu Corpo, e na matéria principalmente da inteligência biológica sistêmica, que eu falo das 5 leis biológicas, nós vamos aprender que essas reações que nós falamos que elas são normais, mas elas estão ligadas então a essa tríade aqui: corpo, psique e o cérebro. Então toda vez que tem um estímulo o corpo reage. Então isso é comum, gente, né? Então é comum. Mas o que é a cronicidade então? Por que fica crônico? Porque dentro do nosso cérebro se instala então um processo maior, né? Então se instala um programa biológico de sobrevivência para auxiliar aquele ser, aquele corpo, aquela mente que percebeu, veja só, para auxiliar aquele corpo que percebe no ambiente algo estranho, algo conflitivo e que gera assim uma reação fisiológica crônica. Então, não adianta só fazer massagem, não adianta às vezes
corrigir a postura, não adianta fazer uma boa alimentação só, né? Eu vejo para pessoas que tentam, por exemplo, fazer reeducação alimentar, eliminar peso. Tem pessoas que não vão conseguir só fazendo exercício físico e fazendo a dieta ou a reeducação alimentar. Elas vão precisar tomar atitudes, mudar algumas coisas, e nisso eu posso falar até em outra live a respeito só de emagrecimento, em vista dos 22 quilos que eu cheguei a perder, quando eu não mudei só a alimentação. Eu enfrentei aquilo que eu precisava enfrentar na minha vida financeira, na minha vida pessoal. Eu precisava enfrentar, a mudança de fase de um pós-término de relacionamento. Então eu tinha sim que me recolocar na vida e reengrenar a vida. E é assim que, quando eu percebi que algo também estagnou na minha vida, algo no meu cérebro pode estar hiperativo, né? Então é nessa hora que o nosso cérebro ele se conecta com algo que não gera fluxo, né? Então, para você que começar a perceber isso no dia a dia, você vai perceber assim que muitas vezes aquilo que você sente no corpo e é crônico está ligado também a um estímulo crônico, né? A Adriele também, que trabalha com isso, vai ver que é difícil ajudar também pessoas, então a gente não pode fazer nada por elas, a não ser ajudá-las a perceber de maneira muitas vezes indireta. Porque quando a gente quer ajudar de maneira direta, a gente pode estar querendo ajudar demais, né? E isso vai de encontro a alguns conceitos de Bert Hellinger, né? Sobre as ordens da ajuda, né? Então, o ser humano ele pode sim tentar ajudar o outro, é muito bom ajudar, mas a gente tem que estar à disposição de dar esse passo inicial, de perceber essa cronicidade, né, das coisas da nossa vida. Tem tanta coisa que a gente gostaria de resolver, né? Então a gente tem tanta coisa que a gente coloca na agenda e não faz. Então tem tanta coisa na casa que vai estragando. Hoje teve aqui um encanador aqui em casa para dar uma consertada ali, trocar um encanamento, já trocou a mangueira, mas era para trocar faz um tempo atrás, né? Então tem tanta coisa que sim, eu percebo que é crônico. E o quanto você se sente então mais leve de deixar as coisas fluírem, né? De fazer uma limpeza lá no seu guarda-roupa, de limpar lá um determinado local da sua casa. Quanto é bom limpar as coisas, resolver as coisas, gerar movimento nas coisas, né? Então perceba que o corpo ele reage a estímulos, cria respostas, ele cria essas respostas fisiológicas depois de um estímulo, né? Depois de um estímulo ele cria essa resposta fisiológica. E você vai ter sempre esse aviso do seu corpo. Sempre, toda vez que esse estímulo chega de maneira não consciente, muitas vezes ele cria essa resposta. Você pode imaginar um limão sendo espremido em sua boca agora, e você vai ver que é um estímulo imaginário, mas ele gera sim uma resposta fisiológica no seu corpo de provocar salivação. Simples assim, né? A mente ela se conecta em coisas de maneira consciente ou não consciente. Às vezes eu pergunto para alguns clientes se ele consegue perceber que ele pensa em determinadas coisas no dia, como ele não percebe, ele vai falar que não, né? Ele não percebe, mas se der exemplos, se der um jeito dele perceber, ele vai começar a perceber. Então é assim que eu ensino. Geralmente na segunda sessão, quando a pessoa está mais aberta, na terceira sessão, quando ela percebe que sim, tem algo a mais, é quando eu indico então que ela começa a perceber quando surge o sintoma, depois do que surge, né? Depois que ficou claro
né? Depois que ficou noite, depois que eu comi, depois que eu tomei água, depois que eu dormi, e você vai perceber que todos os sinais e sintomas estão ligados ao nosso sistema nervoso autônomo, que está sim trabalhando para a sobrevivência aí do nosso corpo, da vida e de um todo, né? Então é isso, gente. Hoje, sinais e sintomas crônicos. Será que são crônicos? Será que eles são do mal, né? Então essa é a ideia, para que você entenda sim que existem os sinais e sintomas crônicos que sim vão pedir para você tomar uma atitude, fazer algo sair da estagnação, para que aquilo então encontre movimento no tempo, né? Isso precisa de movimento. A parte da cronicidade, de uma dor crônica, ela está ligada à cronicidade, ao tempo. Então, aquilo que fica para trás no tempo e que atrapalha os seus sentimentos, principalmente, se tem pensamentos é porque tem um sentimento muitas vezes oculto no corpo, na memória celular, no sistema familiar, no sistema kármico. Eu diria que então nós temos conexão a várias coisas, o corpo também tem conexão a várias coisas, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar para esse tema, para que a gente na quinta que vem fale de novo. Em breve eu vou estar trazendo aqui alguns convidados. Vou estar trazendo aqui a Marisa de Maringá, que é psicóloga sistêmica. Ela trabalha, é terapeuta sistêmica, trabalha também em parceria comigo aqui na Fisiogaia. E eu vou estar trazendo também companheiros que venham a somar com esse assunto de ajudar você a perceber de uma vez por todas que o teu corpo ele não é uma caixa de segredos, ele não é algo tão difícil de ser desvendado. Você pode começar a perceber isso quando você quer perceber isso, né? Então, né, é uma honra para mim também. E é isso, a gente vai sim ajudar, porque assim as pessoas elas precisam começar a compreender que nós estamos passando por uma época linda e brilhante na ciência, e é só você perceber. A sua percepção pode gerar doença, mas também pode gerar saúde. Você quer perceber o quê? Né? E se você perceber que tem uma dor que mesmo você tentando ainda continua em você, porque eu também tenho dores que continuam em mim, e eu sim tento fazer as coisas para darem certo, a gente tem sim, tenta, mas o ser humano é o ser humano, então você tem que primeiro abraçar esse cara aí. Você que está aí, pode sim dar uma abraçada aí nessa noite, dormir feliz, porque é esse abraço que acolhe você. Você tem que se acolher, né? Primeiramente, dentro de você está toda a herança que você precisa, né? A herança da força de vida, força familiar, para que você possa então olhar para os seus sinais, sintomas que você realmente vê que são crônicos, que passaram aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, dos 3 meses, né? Olhar para eles e sim falar assim: agora eu vou perceber você, eu sei que você quer me dizer algo. E nós não temos dores que não querem não nos dizer algo. Como eu falei ali no começo, se você não me acompanhou, quando você queimou a sua mão lá na chaleira, a dor serviu para te dizer algo. Quando você precisou tomar água para melhorar a sua ressaca na faculdade ou ainda nos dias atuais, você aprendeu que água ajuda na sua dor. Ou seja, você vai aprendendo muitas coisas pela dor ou pelo amor.
certo? Então que possamos então aprender de maneira harmoniosa com a nossa dor crônica, né? Percebendo que sim, nós, em virtude da dor, evitamos muitas coisas, mas muitas coisas, como a água, nós trazemos para perto para ajudar nas nossas dores, né? Então, se você entendeu esse raciocínio, perceba que às vezes a sua dor crônica ela está ligada àquilo que você tanto afasta, que você tem que incluir. E às vezes sua dor pode estar ligada também ao que você inclui demais e tem que equilibrar. Você dá demais e tem que equilibrar, deixar as coisas se equilibrarem, né? Então nós aprendemos várias coisas com a dor, né? Então, se você tiver um desses sinais e sintomas crônicos, né, que o Caio B deve sentir aí quando sai das pedaladas dele aí, as cãibras, né? Nem sempre tem cãibra. O Caio B, por exemplo, poderia dar exemplos, né? Eu falo não do Caio B que gosta do ciclismo aí, mas de atletas, né? Porque alguns atletas têm cãibras lá, os caras treinam, correm e os caras no meio do futebol lá tem cãibra, né? O que acontece, né, com você que teve uma cãibra no meio da madrugada, né? Será que é só a ausência ali do potássio, etc e tal? Então nós sim vamos olhar aqui que por trás dessas dores, desses sinais que aparecem assim do nada, sempre tem a tríade que eu consigo perceber, né? Lógico, não é todo profissional da saúde que mesmo estudando isso consegue perceber. Tem profissional da saúde que estudou isso, tríade, mas não percebe. Tem profissional da engenharia que estudou engenharia, estudou como construir prédio, mas não constrói prédio, tá certo? Então é só para a gente esclarecer que sim, trabalhar com esse tipo de informação exige sim experiência prática no consultório e na vida pessoal principalmente, né? E anos de caminhada, de estudos em diversas áreas. Para mim sim, hoje estar aqui falando de uma maneira assim bem suave, tranquila sobre dor, né? Que é uma coisa bem interessante. Eu tenho as minhas, todo mundo procura a saúde quando a gente encontra essa danada dessa sensação, né? Então, que a gente possa refletir e acolher a dor. A dor, ela não é um problema, ela é sim um auxílio encontrado para a nossa sobrevivência. Então que a gente possa acolher ela e sim fazer o que ela pede. Por exemplo, antes de dormir hoje, se alongue. Se ela pede para você se alongar, se alongue, se espiche e sinta o corpo, né? Essas são algumas coisas que a gente aprende também na mentoria O Seu Corpo. No mais, gente, passou um monte de gente hoje aqui, um horário gratificante de estar aqui, né? Esses dias eu fiz uma série de lives bem de manhã cedo, a turma não passa muito não. Essa live ela vai ficar aqui sim por pouco tempo, amanhã à noite ela já não está mais aqui, então gratidão, né? E a gente vai, se você tem interesse em conhecer mais sobre isso, ali na minha bio tem um formulário, você preenche lá, manda seu e-mail, ou manda aqui no direct, mande sua pergunta e a gente se vê em breve. Quinta que vem, próxima live à noite, eu tenho aí esse bate-papo sozinho contigo e vou apresentar em breve esse cronograma com as minhas convidadas. Primeira delas, a Marisa aí do Instituto Personalink. Entra lá, a gente já vai conhecendo. A gente vai começar essa segunda, uma live especial. A gente vai ter a quarta live especial lá, para ajudar você a entender algumas coisas sobre o corpo, sobre a mente, melhorar a sua qualidade de vida com certeza. E participar também de um grupo que chama Mais Um Liberto. É isso aí, Rafael, você pode entrar nesse grupo aí com a gente, para você conhecer, vai ser uma honra. O Mais Um Liberto, se não me engano é assim mesmo que se escreve,
A gente vai começar, esse projeto é maravilhoso, é o primeiro projeto que eu venho fazer em parceria com um instituto fora aí de Cuiabá e um projeto online, né? E a gente vai começar aí a desenvolver esses projetos com um grupo que queira trabalhar exatamente aquilo que o incomoda, né? A dor, o sinal e o sintoma crônico, a gente está falando de dor aqui muito física, né? Eu falei muito de reações fisiológicas, anatômicas, né? Mas a dor ela é da alma às vezes ela é uma dor mental, né? E segundo então a neurologia que cuida das dores, né? Tem o Telegram também lá, o Fisiogaia, tem lá o canal Fisiogaia lá, Rafael. E então para quem gosta de dor, acolher a dor é o canal, né? E então assim, e quem não gosta da dor, quem não quer ela, acolha a dor também. Eu sempre falo assim que um dia a gente vai ter dor. Então, quando ela vier, acolha, deixa ela fazer o papel dela. A gente segue a nossa vida, ela ensina a gente o que ela tem que ensinar e a gente vai pra frente. Tá joia? Um abraço para vocês, obrigado por hoje e até logo.